Num determinado momento, o carnal, que tem menos idade do que eu, muito afetivo, ele virou e disse: Cortella, você, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, lá em Londrina, 13 anos, você planejou a tua carreira? Você planejou o êxito no sentido de popularidade, de alguma relevância no campo acadêmico? Eu disse: não. Não foi por acaso, mas não houve um planejamento estrito, exceto por uma coisa. Pedro falava agora há pouco da necessidade de nós termos autoridade, não só no mundo real, mas trazê-la para o mundo digital, e que a autoridade no mundo digital tenha correspondência com a legitimidade na prática do dia a dia. Isso nos coloca a urgência de nós entendermos que o que eu faço, por exemplo, pode ser ótimo, mas eu preciso fazer melhor. Atenção, não melhor do que você, melhor para você e para mim. Eu, por exemplo, não quero ser melhor do que você, eu quero ser melhor para você. É óbvio que eu quero ser melhor para mim também. Estou levando isso em conta como meu ponto de partida. Nesta hora, sempre me lembro de algo. Um dos grandes pensadores brasileiros atuais, meu amigo, temos até livros juntos, que é o Leandro Carnal, nós fizemos um curso digital, né, chamado Filosofia de Vida, existe. E numa das gravações, num auditório em São Paulo, num determinado momento, o Carnal, que tem menos idade do que eu, muito afetivo, ele virou e disse: Cortella, você nasceu em Londrina, como é o fato, eu nasci no norte do Paraná, sou o que se chama de pé vermelho, que é o nome que nós caipiras daquela região nos damos, por causa da cor da terra, e com 13 anos de idade me mudei com a família para a cidade de São Paulo. E ele disse: Cortella, você, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, lá em Londrina, 13 anos, você planejou a tua carreira? Isto é, você pensou: eu vou para São Paulo, vou fazer universidade, vou fazer filosofia, vou estudar, depois eu vou entrar em atividade de rádio, de televisão, depois eu vou começar a participar do mundo digital, depois eu vou escrever livros, isto é, você planejou o êxito no sentido de popularidade, de alguma relevância no campo acadêmico? Eu disse: não. Não foi por acaso, mas não houve um planejamento estrito, exceto por uma coisa. E eu conto isso não como marca de autoelogio inútil, mas porque é verdade. A única coisa que eu decidi e planejei desde menino é que eu não seria medíocre. Isto é, fosse eu o que fosse fazer, eu queria fazê-lo do meu melhor modo. Eu não queria ser o melhor professor do mundo, mas eu queria ser o melhor modo Cortella de ser professor. Eu não queria ser o melhor marido do mundo, mas quando o marido fosse, que eu fosse o meu melhor modo de ser marido. Eu não queria ser o melhor pai do mundo, embora tenha recebido dos filhos, inclusive do Pedro, algumas canecas escrito para o melhor pai do mundo. Eu não queria, como não quero ser o melhor pai do mundo, mas eu quero ser o melhor modo de eu ser pai. Eu acabei de lançar meu 47º livro. Gosto de escrever, gosto de divulgar, gosto de trazer à tona reflexões. Isso significa que eu não quero ser o melhor escritor do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser escritor. E insisto, melhor não é escala, é atitude. Pode ser que você pegue meu livro mais recente, que foi reformatado, reinventado, chamado Ser Humano é Ser Junto, e diga: Cortella, esse livro está ótimo. No próximo eu quero fazer melhor. Melhor do que? Melhor do que eu tinha feito. Para quê? Para superar você, para humilhar outras pessoas, para dizer eu sou bom mesmo. Não, para eu não me acomodar, para eu não relaxar, para eu não distrair, para eu não me tornar medíocre. Você sabe que mediocridade é exatamente a condição de alguém que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Mediocridade é uma acomodação. Se você e eu não entendemos a excelência como horizonte,
eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já está bom, cuidado. Há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela assoma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia, que está em vários lugares, ela não é só algo que me afaga quando alguém repete, é porque ela é um princípio. Na família, no afeto, na religião, na empresa, na escola, na política, que é fazer o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores, e fazer melhor ainda. Mas tem que ser o teu melhor certo, tem que ser o teu melhor correto, porque esta frase não cabe de qualquer modo em qualquer lugar. Há 1 mês e meio, mais ou menos, eu fui fazer uma palestra, que eu faço vez ou outra, numa penitenciária em São Paulo, para pessoas que estão em privação de liberdade, porque cometeram crimes de várias naturezas, inclusive alguns, que são imprescritíveis, que são absolutamente horríveis. Mas isso não priva as pessoas de também poderem refletir, pensar e se buscar ressocializar. Se eu, Cortella, não acreditasse que pessoas podem mudar para melhor, eu não seria professor há 48 anos. Nesse sentido, é difícil, mas não é impossível. Há passos que a gente, às vezes, quer desistir, mas ainda assim se vai. Vocês imaginem eu dentro de uma penitenciária, dizendo para um grupo de pessoas que cometeu crimes, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A frase pode soar cínica. Faça o teu melhor do jeito certo, decente, eticamente defensável, moralmente aceitável. Não é faça o teu melhor de qualquer modo. Ética não é cosmética. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel, em latim, significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que, aliás, Benjamin, é uma palavra francesa, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? É aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos. E aí o garçom diz assim, olha, aqui é comida, o prato é bem servido. Um prato só dá para 2.
Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Pois eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será, de fato, suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui. Né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação, e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto. Né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos, e quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes, e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou. A gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa. E nessa estufa, 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer... O que eu posso fazer? Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio, se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom, ou o taxista, ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz.
Ninguém morre de frio. Morre-se de abandono. De São Paulo tem uma população muito grande de moradores de rua. 6 graus para você e para mim significa colocar mais agasalho. Significa até dizer que gostoso. Vou acender a lareira, se você tiver uma, vou tomar um vinho ou um quentão. Existe até uma certa emoção. Nesse estado belíssimo que estamos, a ideia de frio intenso gera desejos de subir a serra. Gera vontade de ir para um lugar onde você possa dizer, tem neve. Claro que isso nos dá prazer também, mas há um outro lado disso. Na cidade em que moramos, em São Paulo, isso significa para muitas pessoas o risco de falecer. Vez ou outra a gente acorda amanhã e lê na internet uma notícia muito estranha. E assim, nesta noite, em São Paulo, de hoje para amanhã, morreram de frio 2 pessoas ou 3. Eu quero dizer uma coisa que você sabe, eu sei. Ninguém morre de frio. Morre-se de abandono. Ninguém morre de frio. A gente morre de abandono. Se houver outro ser humano que possa me oferecer abrigo, eu não morrerei. A expressão morreu de fome é uma impossibilidade. Se você só morre de fome, se não houver outra pessoa que partilhe com você o alimento. Se houver outra pessoa, você não morrerá de fome ou de frio. A gente usa a expressão morreu de frio, morreu de fome, quase que retirando o nosso lugar dentro desse processo. Quase que imaginando que se eu não tivesse me preocupado, que aquilo aconteceria do mesmo modo? Claro que não. Pode parecer estranho isso que digo agora, mas eu quero reforçar. Morre-se de abandono. A ausência de capacidade de abrigo, de estrutura hospitalar, de alimento, de adequada condição de saneamento. Você diz, ora, mas isso tem a ver com filosofia. Com filosofia tem menos até do que aquilo que é a vida, no sentido mais expressivo. Isto é, a capacidade de nós lembrarmos de novo como o Emerson, torna-te necessário a alguém, torna-te necessário a alguém. Afinal, como é que você ganha a vida? Como é que eu ganho a vida? E como é que esse ganhar a vida tem múltiplas acepções? E dentro disso, quando Guimarães fala do grande sertão, as veredas, isto é, o lugar do descanso, do repouso, do amenizar o sofrimento, está quase sempre nas outras pessoas. É isso que permite, né, que a gente siga. E ali, na obra Grande Sertão Veredas, ele coloca Riobaldo, que é um jagunço letrado. É um jagunço letrado que quer eliminar o seu adversário. E Riobaldo, como você lembra da obra, para quem a leu, ele, para poder conseguir isso, ele faz um acordo com o diabo. A obra faz uma coisa maravilhosa, não deixa claro durante todo o livro se o acordo, ao ser feito, ele deu resultado, isto é, se o diabo existe ou não. E segundo, se o pacto feito por Riobaldo, ele teria de ser necessário de ser feito. E é gostoso, porque o livro Grande Sertão Veredas, ele é narrado pelo Riobaldo, contando a história dele. E ao narrá-la, ele fala do encontro dele com o diabo num lugar em que ele diz, eu te entrego minha alma, se você for capaz, né, de fazer com que eu elimine, e ele menciona, né, o adversário. O que eu gosto dentro disso é que os cristãos, e eu mencionei aí São Tomé, os cristãos falam algo especial. Os cristãos passaram a utilizar um termo curioso, vindo do grego, para denominar as forças do mal. Vocês sabem que várias religiões falam da existência de gênios malignos, de forças malévolas, de entidades que são aterrorizadoras. No Ocidente é mais comum a gente ter a tradição judaica. No judaísmo, fala-se em Satã. A expressão Satã, em hebraico, significa o adversário. Aquele que separa, aquele que afasta, aquele que divide. E é interessante porque a expressão Satã, né, do hebraico, isto é, o adversário,
ela foi trazida para o mundo cristão usando um termo grego que é diabo, isto é, diabolo. Você sabe que o antepositivo, o prefixo dia, no grego antigo é separar, afastar. Como você tem diafragma, tem dia positivo, né, tem dia tônico e tem diabo. O curioso é que o termo que está, né, dentro do vocábulo diabo ou diabolo, usando aí o grego e depois o latim antigo, é que a expressão balo ou bola significa lançar. Aqui quem é jogador, o jogador de beach tennis sabe o que significa isso, o lançar, o jogar. Balo ou bola, quanta gente que estudou balística, balo ou bola, né, no grego antigo é lançar. Ora, o que é diabo ou diabo? É aquele que joga separado, é aquele que afasta, é aquele que procura dividir. Você diz, ora, isso conosco é porque a noção diabo, ela ganha uma percepção e ela vale várias vezes também dentro do cristianismo quando se traz à tona a ideia daquilo que interfere na nossa vida de modo negativo. Quando você diz isso é diabólico, essa cidade é um inferno, essa ponte é infernal de manhã e à tarde. A gente está fazendo noção aquilo que, em grande medida, nos prejudica. E o bom de pensar nessa direção também é que a noção diabólica ela tem uma contraposição, porque o contrário de diabólico é simbólico. Diabolo é aquilo que afasta, simbólico é aquilo que une. A expressão sim, no grego antigo, é um prefixo para junto. Por exemplo, sintonia, sincronia. Né? A ideia daquilo que é síndrome é o que junta num território, num espaço, numa condição. Por isso, qual é o contrário de diabólico? Simbólico. O simbólico é aquilo que nos reúne, é aquilo que nos congrega. E se há algo que é absolutamente necessário, é que nós tenhamos marcas simbólicas que afastem do nosso dia a dia aquilo que é diabólico, independentemente de religião. A questão não é essa. O que é diabólico na tua vida e na minha? O que desune, desagrega, estilhaça? Em grande medida, quando você e eu não temos muita clareza do nosso propósito. E quando esse propósito não coincide, quando esse propósito ele não se coaduna com algo que é ser necessário a alguém, e não só a mim, e entre outros casos, claro, sermos capazes, usando aqui de novo a expressão popular, de não vender a alma ao diabo. Isto é, não fazemos qualquer negócio. Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é "Se você não existisse, que falta faria?" Em última instância, a grande pergunta é: fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos e não conhecemos toda a razão? Essa vida que nós partilhamos com outras e outras formas de vida, será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferecem, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência que não necessariamente é colocada com outras e outros. Eu penso isso no ponto de partida desta reflexão exatamente por isso. Isto é, fazer por merecer. Eu tenho um livro que eu gosto demais de uma frase que nele está, porque é uma frase que circula na internet como sendo da minha autoria. E ela não é da minha autoria. Uma das coisas interessantes é que esse livro, chamado Qual é a Tua Obra?, ele tem uma frase de um estupendo político britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que a vida curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Dura em média hoje 75 anos. 75.
Alguns vão mais, outros menos. Há 100 anos, a vida média era de 42 anos. 42? Diz assim, não é possível. Meu avô foi até 90, mas quantos filhos dele sobreviveram? Minha avó foi até 95, mas lembra, se eu ouvi falar, minha avó, minha bisavó, teve 10 filhos, só 6 vingaram. A vida média era de 42 anos. Quando a gente ouve falar, por exemplo, e você tem alguém que está bem longe, há alguém como Jesus de Nazaré, que viveu até 33 anos de idade, de acordo com a narrativa dos cristãos, 33 a 2000 anos, era alguém absolutamente sênior. Nós precisamos cautela para não refletir fora desse prumo. Claro que 75 anos é pouco. Quando eu tinha 20 anos, alguém de 40 anos estava longe. Quando eu fiz 40 anos, alguém de 60 estava longe. Quando eu quebrei o joelho e tive que operar, a vida ficou longe. Quando eu fiz 60 anos, alguém de 80 está na minha cola. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca, dividido em 3 grandes ciclos. Do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começam a desabilitar mais aplicativos. Do 0 aos 25 você monta, dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra. Depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então eu vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara, né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, não estou falando de desistência. Eu estou falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, do 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu estou nessa fase. Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vai, você vê um carro, fala, seja o que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, certo? Mulheres não riam. Vocês vão um dia ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês estão rindo? Por que a gente ri? Sabe por quê? Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só. Do 0 aos 25 monta. E depois, claro. Eu vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô velho, eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara fala assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura em média 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá 1/3 do dia. Num dia de 24, 1/3 do dia, o que significa que numa vida de 75 anos você dorme 25 anos. 25 anos dormindo. A gente encontra a pessoa numa segunda-feira, falei que você fez no fim de semana, aproveitei e dormi direto.
Tô louco para chegar outro feriado para eu dormir 3 dias inteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos outra encrenca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único que faz uma coisa que nenhum outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio, que é uma coisa só nossa, e de alguns primatas, mas nós somos um outro primata, e isso só nós fazemos, o único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar. Se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita. Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim. A pessoa dá, ele pega, fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. Um sinal de valentia. Nós somos um animal que come, em média, 1,5 kg dia de alimentos. 1,5 kg dia. Você diz, não, claro, um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar 3 desses num dia, eu já tomei 1,5 kg. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. Você teve gente que tomou café de manhã, comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco para jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir para não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta, ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. E quando você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem 1 hora por dia, para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem 1 hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais 1 hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais 1 semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo,
Porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Nesta hora, claro, nós não podemos deixar de lado algo que nos marca imensamente. A ideia de algo que afaste a mediocridade, ela carrega como requisito uma atitude decisiva e que seja corajosa também. 19 de novembro de 1967, há 55 anos, morreu no Rio de Janeiro um dos nossos maiores escritores, que é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é um mineiro nascido em Cordesburgo, cidade do coração, faleceu de infarto no Rio de Janeiro há 55 anos e deixou uma obra magnífica. E numa das coisas mais belas da obra Grande Sertão Veredas, ele escreveu, no determinado trecho, a vida quer da gente é coragem. A vida quer da gente é coragem. Coragem para quê? Coragem para ir buscar, coragem para não desistir, mas especialmente coragem para não ser medíocre. Em que a gente edifica a nossa competência como sendo resultado de uma dedicação que tenha como marca central a possibilidade de não se diminuir. Talvez uma das frases que mais circula no mundo digital como da minha autoria, e que não é da minha autoria, que está no livro Qual é a Tua Obra, e depois eu retomo no livro Por que Fazemos o que Fazemos, é a frase: a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase, que é de Benjamin Disraeli, um grande pensador britânico do século XIX, que aliás foi primeiro-ministro da Rainha Vitória por 2 vezes, Benjamin Disraeli, que disse que a vida é muito curta para ser pequena. E o que é pequena uma vida que já é curta? Ela ser banal, fútil, inútil, superficial, morna, portanto, ser marcada pela mediocridade. E nesse momento, para ir amarrando um pouco esse trajeto, esse caminho, eu lembro que quando você imagina se a tua dedicação é ao possível ou melhor, há uma pergunta para nós. Na tua atividade, seja onde for, está fazendo o possível ou melhor? Olha, é o meu possível, sim, mas nesse possível que é teu, é o teu melhor? E agora uma pergunta, é o teu melhor possível ou é o teu possível melhor? Interessante, porque isso parece um jogo de palavras, mas merece uma análise. Quando eu digo meu melhor possível, eu estou fazendo da expressão possível o substantivo. E melhor passa a ser o adjetivo. A questão é que eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que você e eu façamos o nosso possível melhor. O melhor como substantivo, naquilo que ele precisa ser feito. Quando você e eu nos dedicamos ao melhor possível, nós ficamos com o possível muito bem feito. Mas quando eu procuro o meu possível melhor, eu me dedico a fazer com que aquilo que pode ser feito, porque é viável, ele seja feito do melhor modo. E eu conto sempre uma história que depois que se propagou na universidade, acabou perdendo a eficácia, mas ela valeu, e até foi postado isso no canal do Cortella um dia, é verdade. Durante muitos anos na universidade, eu orientei alunos de mestrado e doutorado. Vocês sabem que um aluno de mestrado fica conosco de 2 a 3 anos e um de doutorado de 4 a 5. E antes dele defender, o seu trabalho, a tese ou a dissertação, eu, orientador, tenho que fazer a leitura do produto final para autorizar a publicação e o agendamento da defesa. E nos meus 3 primeiros anos, na orientação de teses e dissertações, eu fazia algo que depois que se espalhou, não pude fazer mais. Parece cruel, mas ele ajudava bastante, ajudou, porque uma das coisas mais marcantes é que, por exemplo, um orientando meu de doutorado, depois de 5 anos de estudo e pesquisa, no dia 12 de outubro, dia da criança, me trouxe o material para eu olhar, 450 páginas da pesquisa dele, para eu ler. Eu devolvi para ele no dia 20 de novembro, um feriado em São Paulo e outros lugares, e disse: você faz melhor do que isso. Ele falou: professor, por favor, eu vou me matar. Falei: mas antes, procure fazer melhor. Ele levou, trouxe de volta para mim no dia 10 de dezembro. Eu devolvi para ele dia 20 de dezembro, perto do Natal. Falei: você faz melhor do que isso. Falei: professor, por favor, nem o cachorro olha para mim em casa mais. Falei: mas você faz melhor do que isso.
Ele trouxe a terceira versão para mim no dia 5 de janeiro. Me entregou, falou, professor, esse é o meu melhor. Eu falei, esse é o teu melhor? Ele falou, é. Eu falei, tá, agora eu vou ler. Vocês imaginem a reação naquela circunstância. Você está batendo palma para quem? Você imagine o desespero, né? Na hora, a intenção era vir para cima de mim. Só não fazia porque antes que ele o fizesse, ou ela, eu pedia algo. Compare a primeira, a segunda e a terceira versão. E você vai notar algo decisivo. Que na primeira e na segunda você fez o melhor possível. E eu não queria o melhor possível. Eu queria que você se dedicasse a fazer o possível melhor. O melhor que pode ser feito. Por isso, volto para ir amarrando. Você e eu, naquilo que fazemos o nosso melhor, eu faço o que eu posso. Interessante, porque nós, nos momentos mais complexos, mais difíceis, algumas pessoas usam a expressão, eu faço o que eu posso, com reticências, com 3 pontinhos, e dizem, eu faço o que eu posso. E outras colocam um ponto de interrogação ao final. E em vez de ela se transformar em desistência, ela se transforma em disponibilidade. Porque a pessoa não diz, eu faço o que eu posso, ela diz, eu faço o que eu posso. Isto é, eu não deixo de fazer o que precisa ser feito. E se interroga sobre isso. Se coloca a questão. Traz para si a pergunta, eu faço o que eu posso. É diferente de dizer, eu faço o que eu posso. Aliás, porque essa mesma expressão pode ser dita de 2 modos. Uma é de modo desalentado, pequeno, enfraquecido. Eu faço o que eu posso. A outra é, eu faço o que eu posso. Em outras palavras, não deixe de fazer o que pode ser feito. Grande questão. Se você e eu nos colocamos no caminho da reticência, e portanto sou eu uma pessoa reticente, hesitante, que diz, eu faço o que eu posso, ou a gente procura naquilo que faz, edificar, consolidar, dar densidade. É uma competência no afeto, no trabalho, na convivência. 29 de novembro de 2012. 29 de novembro de 2012, faleceu na cidade de São Paulo uma das pessoas que eu mais admiro no campo do jornalismo, da comunicação, que é Joelmir Betting. Joelmir Betting, um homem nascido em Tambaú, na região da Grande Ribeirão Preto, uma pessoa genial, que veio para a cidade de São Paulo ainda jovem para fazer ciências sociais na Universidade de São Paulo. Aliás, da turma dele, na classe dele, ficava Ruth Cardoso, né, esposa do professor Fernando Henrique Cardoso, Francisco Vefort, que um grande pensador também, que foi genro do professor Paulo Freire, e o grande, o especial, Joelmir Betting, alguém que é marca daquilo que seria o comentário na televisão, na reflexão sobre a economia, sobre sociedade. E ele, Joelmir Betting, começou a sua atividade no mundo da comunicação no campo do esporte. Eu tive a honra de fazer com ele algumas palestras, vez ou outra, não juntos no mesmo palco, mas no mesmo evento, e ele tinha 2 coisas especiais na comunicação. A primeira delas é que ele lançava muito mão do jeito caipira que ele carregava, do modo de comunicação que ele aprendia, e ele o fazia sempre com alegria, naquilo que ele chamava de para-choque de caminhão. O que ele aprendia no para-choque dos caminhões. E ele tinha 2 coisas que eu nunca, claro, podia repetir com ele próximo, porque seria plágio direto, mas que ajudaria imensamente. Ele citava muito uma frase, ele disse que leu isso num caminhão um dia, que é, antes eu era só sonho, agora nem durmo. Sempre ele citava isso, Joelmir Betting. Antes eu era só sonho, agora nem durmo. E é interessante, porque isso vale para várias coisas, na política, na economia, no futebol, né, em várias circunstâncias. E Joelmir tinha o jeito mais inteligente que eu já vi para terminar uma palestra. Ele o fazia, não tem como imitá-lo naquilo, genial. Demora um pouco para entender a maneira como ele terminava. Era muito comum e eu gostava de ver isso, porque quando ele ia concluir a palestra, quando ele dizia isso que eu vou dizer agora, as pessoas demoravam alguns segundos para entender o que ele tinha acabado de fazer. Havia um delay
né, em relação à fala e à compreensão, mas sempre foi muito divertido ficar acompanhando, porque ele terminava a palestra dizendo: bom, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas, a possibilidade, né, de terem aqui acompanhado essa reflexão, e eu queria terminar dizendo, dizia ele, queria terminar dizendo que na vida, com toda a minha trajetória e experiência, eu aprendi duas coisas. A primeira delas é nunca dizer tudo que eu sei. Boa noite e obrigado. E havia uma certa demora para compreender o que ele tinha colocado, mas quando se entendia, a reação era exatamente essa que nós temos agora. No entanto, João Hermí tem uma importância forte na minha vida pessoal por conta de algo que eu contei a ele um dia e que ele não imaginava, porque eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, no ano de 1954. E eu nasci no dia 5 de março. 5 de março, que aliás é o Dia Nacional da Música Clássica no Brasil, porque é exatamente o aniversário de nascimento de Heitor Villa-Lobos. Eu, aliás, nasci no dia do aniversário da minha mãe, Emília, que fazia 25 anos exatamente no dia, né, em que eu nasci. Em 1961, ainda morando em Londrina, eu tinha, portanto, o ponto de fazer 7 anos de idade, em 1961. No dia 5 de março de 1961, que era um domingo, eu fazendo 7 anos, meu pai, Antônio, permitiu que eu pegasse o rádio portátil dele. Só quem tem muito mais idade, como eu, talvez se lembre de que existia um rádio transistor, que era um rádio portátil a pilha, de uma marca japonesa que era Spica. E tinha, inclusive, uma capa de couro em volta do rádio. Era uma capinha de couro. Tem gente que encontra isso, né, em alguns museus. E naquele dia, ele permitiu que eu ouvisse o jogo, porque estava jogando naquele dia no Maracanã, contra o time do Fluminense, o meu time, que é o Santos. Eu, nascido em Londrina, aquela região no Paraná, torce muito para times de São Paulo, né, e eu cresci torcendo, né, para o Santos Futebol Clube. No dia 5 de março, 7 anos de idade, meu pai autorizou que eu usasse o rádio dele para ouvir o jogo no Maracanã. E nesse dia, o Santos, numa partida do torneio Rio-São Paulo, que é um torneio que fazia o confronto entre os times dos dois estados desde os anos 1930, trouxe o grande ídolo Pelé. Nesse dia, Pelé fez 2 gols. O Santos venceu a partida por 3-1, e uma das coisas mais gostosas é que no gol do Fluminense ficava Castilho, um dos grandes goleiros da nossa trajetória. Para terem uma ideia, ele era o goleiro reserva, né, da seleção brasileira em 1958 e 1962. Quando nós ganhamos os 2 primeiros títulos mundiais, ele era exatamente o goleiro, o Castilho. E na ponta direita do Fluminense, um dos melhores jogadores e técnicos que o Brasil já teve, que foi Tele Santana. Tele Santana era o ponta direita do Fluminense. E o Santos tinha um ataque, que claro que dá saudade, que era Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E nesse dia, o segundo gol do Santos, um pouquinho antes do intervalo, foi do Pelé de novo. E foi um gol tão magnífico, tão estupendo, tão inacreditável, tão melhor do que qualquer outra coisa que alguém já houvera feito no Maracanã, que quando ele fez o gol contra o Fluminense, a torcida inteira do Fluminense levantou para bater palma para ele. E eles bateram palma para o Pelé num gol contra o Fluminense durante 5 minutos. Isso é inacreditável. Esse gol foi tão estupendo, tão magnífico, pena que se perdeu a imagem. Existe o som, a narração do gol, mas a imagem ela teve que ser simulada nos filmes sobre a vida do Pelé. Pois bem, esse gol foi tão estupendo que João Hermí Betting, que na época trabalhava no esporte, ele decidiu que esse gol merecia uma placa. E ele pagou do próprio bolso uma placa e a colocou no estádio do Maracanã para lembrar exatamente esse gol feito pelo Pelé. A ideia de gol de placa não era do João Hermí, mas foi ele que pagou a placa para se colocar ali, a lembrança, a marca, a recordação de algo absolutamente fora de prumo, estupendo, como fez Pelé
né, naquele dia. Aliás, em 2010, 2 anos antes da morte de Joemir Betting, Pelé deu a ele uma placa, na qual estava escrito uma placa do homem que fez o gol de placa para o homem que fez a placa do gol. Contava Joemir que nunca o ressarciram em relação a essa placa. Interessante, porque até hoje, para nós, gol de placa é aquele que é o melhor que você pode imaginar. Tudo que alguém faz e que é absolutamente excelente, a gente costuma dizer, merece uma placa. Isso vale uma placa. E o que é uma placa, se não um lugar onde você consigna, registra, deixa marcado a nossa admiração por pessoas, mulheres e homens em qualquer lugar, que na vida fazem gol de placa. É interessante essa ideia, porque você sabe que a palavra gol, que para nós veio do inglês, no inglês ela significa fronteira, limite. E é gostoso imaginar essa ideia. Depois a gente vai trazer para o português também, como no inglês, como objetivo. Mas na origem a ideia de gol, no inglês medieval, significa fronteira. E tem uma fronteira que a gente não deve cruzar. E sobre ela eu vou falar hoje em alguns momentos, que é a fronteira em direção à mediocridade. O risco da mediocridade. Que é quando a gente não merece nem gol de placa, nem lembrança, nem qualquer tipo de memória daquilo. Nesse sentido, claro, volto a esse ponto. A noção de gol de placa, entendido aí gol como limite. E a expressão placa no nosso idioma, ela veio para nós do francês. Em francês se usa a expressão plaque, que veio do holandês, que significa revestir. Aquilo que você pega uma superfície e grava nela alguma coisa. Por que eu trouxe à tona a memória especial de Joemir Betting? Porque alguém que é capaz de reconhecer, por exemplo, num gol, o admirável, o inacreditável, o estupendo, e pedir para fazer uma placa e fazê-la, e ela está no Maracanã até hoje, essa placa, ele acaba trazendo à tona algo que eu acho que marca demais para você e para mim. Isto é, o que eu desejo na vida? Fazer gol de placa. No sentido simbólico, naquilo que eu tenho na família, na profissão, na atividade da docência. Nesta hora, claro, a noção de gol de placa é quando você, de fato, reconhece. E o reconhecimento pessoal vem quando outra pessoa ou outras pessoas admiram aquilo que você é capaz de fazer, seja o que for, e quase que te dizem assim, você merece uma placa. De maneira geral, essas placas, elas trazem consignadas a noção, né, de honra ao mérito. A honra ao mérito. E o que é o mérito? O mérito é exatamente aquilo que faz com que você mereça a admiração de outras pessoas. E quando Pedro aqui faz o elogio que fez, um pouco exagerado, mas exatamente por isso muito bom, o elogio para ser bom tem que ser bastante exagerado. E nessa hora o exagero traz à tona exatamente essa percepção. O quanto que eu desejo, em cada uma das coisas que tenho, que faço, que escrevo, que vivo, que aquilo seja o meu melhor. Como digo sempre, eu não quero ser melhor do que você. Eu quero ser o meu melhor. Eu não quero ser melhor do que você. Digo eu vez ou outra, eu quero ser melhor para você. Na minha atividade, na docência, eu sou professor há 48 anos, eu quero ser não o melhor professor do mundo, nem que eu fique ao lado das Kardashian. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Insisto, não quero ser o melhor professor do mundo. Se isso um dia acontecesse, seria honroso. Mas eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Há uma fronteira, há um gol, no sentido britânico medieval, que eu não quero cruzar. Já cruzei, preciso me esforçar para não cruzar sempre. É necessário uma atenção contínua para que isso não seja feito, que é exatamente a fronteira que nos separa da mediocridade. Isto é, de uma vida banal, fútil, inútil, superficial, que se contente com a mornidade das coisas, com aquilo que é o morno no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. E aí eu volto a um ponto. Claro, eu insisto, eu não quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o meu melhor modo. Eu não quero ser o melhor pai do mundo,
Eu quero ser o melhor modo Cortella de ser pai. Embora meus filhos, o André, o Pedro e a Carol, tenham me dado algumas canecas escrito para o melhor pai do mundo. Eu não quero ser o melhor marido do mundo, mas eu quero ser o meu melhor modo de ser marido para a Cláudia. Eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu não quero ser o melhor cidadão. Eu quero ser o meu melhor modo de sê-lo. De maneira que a minha vida, quando terminada, que nela eu seja capaz, não de receber fisicamente, mas na minha percepção, uma placa. Um gol de placa. A vida como gol de placa. Não como arrogância, como petulância, como soberba do nariz empinado, mas a vida como gol de placa, como uma vida que não se deu de modo inútil, banal, descartável. Uma vida que um dia, meu neto Rafael, filho da Jane e do André, minha neta Alice, que está sentada aqui no colo do Pedro e da Isabela, né? Meus netos Antônio e Ana Luísa, podem olhar e dizer assim, vovô fez um gol de placa. E é claro que esta ideia do gol de placa não é ela ficar registrada para que outras pessoas a ela se submetam, mas para deixar na memória de cada pessoa a possibilidade de eu não ter, como disse, uma vida pequena, fútil, banal,